Memórias Vivas, uma jornada de fé e amor. Hoje, reunidos para homenagear e celebrar a vida do saudoso pastor José Antônio da Silva Sobrinho, somos transportados ao calor da sua história. Uma narrativa que resplandece de fé, superação e amor. Nascido em Martinópolis, São Paulo, no dia 22 de julho de 1954, o pastor Sobrinho emergiu de um lar simples, enfrentando desafios desde a infância. Sua família, inicialmente ligada ao catolicismo, viu a transformação começar quando um tio, o querido Antônio Araújo, foi o mensageiro de uma nova esperança, introduzindo a salvação por meio de Jesus. Aos 15 anos, em Hortolândia, Paraná, teve um encontro transformador com o Senhor, marcando o início de uma jornada extraordinária. O jovem Zé Pequeno, como era conhecido em família, não apenas sonhava em estudar, mas almejava algo maior, a busca por Deus. Nesse ponto crucial da sua história, a semente da fé foi plantada e floresceu, não apenas transformando a vida do jovem José Antônio, mas irradiando seus efeitos salvadores por toda a sua família. Esse encontro não foi apenas um marco na vida do pastor José Sobrinho, mas uma epifania que moldou seu destino e influenciou positivamente todos ao seu redor. Infância da simplicidade à luz. O legado transformador do pastor Sobrinho e sua família. Em meio a uma realidade financeira precária, a família Sobrinho enfrentava os desafios cotidianos em uma casa simples de taipa com um piso de barro batido. A luta pela alimentação, muitas vezes limitada, tornava-se um desafio diário. No entanto, mesmo diante das adversidades, o pastor Sobrinho carregava consigo a chama do desejo por conhecimento. Seu testemunho pessoal é um reflexo vívido do poder transformador da fé. A idolatria que outrora permeava seu lar recebeu lugar à luz do Evangelho. As brigas constantes alimentadas pelas bebidas e fumo do pai deram espaço à serenidade que somente a presença de Deus pôde proporcionar. O pastor Sobrinho não apenas encontrou a salvação, mas se tornou um instrumento nas mãos de Deus para guiar sua família ao caminho da verdade. A mãe Maria Vicência da Conceição percorria incansáveis 5 quilômetros a pé para participar do círculo de oração, enquanto o pai Manuel Antônio da Silva dedicava-se como diácono na obra do Senhor. Hoje, ao lançarmos nosso olhar sobre o passado, testemunhamos o legado deixado por esses pais dedicados. Maria Vicência partiu para a eternidade em Terra Nova do Norte em novembro de 1991 e Manuel Antônio faleceu em 12 de julho de 2010. Seus corações, antes mergulhados na escuridão da idolatria, transformaram-se em faróis do evangelismo, iluminando os caminhos de centenas de vidas no árido sertão nordestino. Além do púlpito, a jornada inspiradora do pastor Sobrinho, um líder que iluminou corações com exemplo de fé, superação e devoção divina. O pastor Sobrinho, o segundo mais velho entre 9 irmãos, tornou-se um líder e pastor dedicado. Seu compromisso com a obra do Senhor o levou a percorrer caminhos desafiadores, mas ele sempre carregou a luz da fé consigo. Hoje, estamos aqui para homenagear não apenas o pastor, mas o filho, irmão e servo de Deus que viveu uma história repleta de superação, amor e devoção à causa divina. Que seu legado continue a inspirar e iluminar os corações daqueles que buscam a verdade e a salvação.
Ternura e resiliência, a família na biografia do pastor José Antônio Sobrinho. Na biografia singular do pastor José Antônio Sobrinho, a família emerge como um capítulo de amor, perseverança e graça divina. Suas palavras imortalizadas na dedicatória deste livro revelam um coração transbordante de doçura e afeto, onde a ternura é entrelaçada com a gratidão. Dedico este livro à minha família, esposa, filhos e filha, noras e netos, irmã Vanessa, Eliezer, Eli, Eliel, Radassa, Silvana, Samela, Stephanie, Nicolas, Sofia, Joabe, Eliade, Benício, aos familiares que estão em Terra Nova do Norte, aos que comigo venceram obstáculos e permaneceram firmes na fé. Desde os dias da sua juventude, o pastor Sobrinho foi forjado pelas adversidades, encontrando refúgio na confiança em Deus. Seu casamento com a saudosa Ruth de Souza Silva transcendeu as barreiras do tempo, tornando-se um épico de amor que resistiu bravamente às tempestades da vida. Nessa aliança, forjada nos cadinhos da fé, uma palavra abençoada fortaleceu, tornando-se a linhagem que ecoa a fidelidade divina. No coração do pastor Sobrinho, cada membro da família é uma peça valiosa desse quebra-cabeça chamado vida. Vanessa, Eliezer, Eli, Eliel, Radassa, Silvana, Samela, Stephanie, Nicolas, Sofia, Joabe, Eliade, Benício, aos familiares que estão em Terra Nova do Norte e os demais, são mais do que simples nomes. São símbolos vivos da jornada compartilhada, vencendo juntos obstáculos e mantendo-se firmes na fé que os sustenta. Essas palavras, capturadas na essência do dedicado pastor, torna-se uma sinfonia de testemunho e inspiração. A família para o pastor Sobrinho é mais do que um simples elo. É expressão viva do amor divino que permeia cada página da sua vida extraordinária. Enfrentou um capítulo muito difícil na vida. Em um capítulo marcado por desafios insondáveis, o pastor José Antônio Sobrinho encarou uma encruzilhada que demandava coragem e resiliência. Consciente da imprescindibilidade de uma companheira na jornada da vida, ele lançou-se em um período de profunda comunhão nas madrugadas, onde as estrelas testemunhavam suas orações e o silêncio era preenchido pelos suspiros do seu coração, buscando orientação divina. A perda de sua amada esposa Ruth representou uma dolorosa e prolongada batalha contra o câncer, um embate que testou os limites da fé e da resistência. Esse capítulo sombrio, no entanto, não foi o epílogo da sua história, mas sim uma metamorfose que moldou o pastor Sobrinho em um líder espiritual imbuído de dedicação e fé inquebrantável. Ao enfrentar a penumbra da perda, o pastor Sobrinho não se entregou à desesperança, mas ergueu a tocha da missão com renovado empenho. Sua dedicação à causa divina não foi eclipsada pelas sombras do luto, mas emergiu como uma luz firme, guiando-o pelos caminhos da esperança e da continuidade da obra do Senhor. Nesse capítulo difícil, ele não apenas suportou o peso da aflição, mas transformou-se em um solo fértil para cultivar uma fé resiliente. O pastor Sobrinho não simplesmente superou, mas transcendeu, tornando-se um testemunho vivo de como a confiança inabalável em Deus pode transformar as adversidades em degraus para um propósito mais elevado. Assim, nesse capítulo intricado da sua narrativa, o pastor Sobrinho não só escreveu sobre a dor da perda, mas também sobre a resiliência que floresceu em meio à adversidade, perpetuando sua missão com uma convicção que ecoa além das páginas, inspirando todos que compartilham da sua jornada.
enfrentou um capítulo muito difícil na sua vida. O pastor José Antônio Sobrinho, em sua jornada terrena, não deixou de reconhecer a extraordinária dádiva que é a família, enxergando-a como um presente divino cuidadosamente tramado nos céus. Em cada palavra, ele expressava sua profunda gratidão pela presença valiosa da companheira de vida, Vanessa Regina de Souza Silva, uma mulher guerreira, cuja trajetória entrelaçou-se à dele de maneira divinamente orquestrada pelo Senhor. Ao mencionar os filhos, noras e netos, o coração do pastor transbordava de agradecimento, pois via neles motivos genuínos para celebrar. Essas vidas, frutos do amor e da dedicação, eram verdadeiros testemunhos da fidelidade de Deus em sua jornada familiar. Cada membro, com suas peculiaridades, contribuía para a riqueza desse tesouro chamado família. Mesmo diante da saudade que ecoava no cantinho mais íntimo do coração pela partida da primeira esposa Ruth, o pastor Sobrinho não via a perda como um ponto final, mas como uma continuidade no legado de amor que deixou para trás. Sua memória permanecia viva, impulsionando-o a valorizar cada instante com aqueles que ainda compartilhavam a jornada terrena ao seu lado. Assim, a família, em todas as suas nuances, era reverenciada como um altar sagrado, um presente que transcende o tempo, moldado pelos desígnios de Deus e que tornou o alicerce simbólico sobre o qual o pastor Sobrinho construiu não apenas uma casa, mas um lar de amor, fé e eterna gratidão. Testemunhos de amor e devoção, jornada espiritual do pastor José Sobrinho, pelas palavras da sua esposa e filhos. Depoimento comovente de Vanessa, a esposa amorosa. Vamos lá. Com o coração transbordando de gratidão e amor, é uma honra imensurável prestar homenagem ao meu eterno esposo, homem moldado segundo os desígnios divinos. Ele é, para mim, a encarnação de virtudes como temor a Deus, sinceridade, honestidade, veracidade, fé inabalável e constante prática da oração. Cada traço da sua personalidade é uma expressão de vida do que significa ser guiado pelo coração de Deus, e a alegria que Ele infunde em minha alma é uma bênção inigualável. Testemunho profundo dos filhos, noras e netos. Testemunhar os passos do nosso Pai é ser testemunha de uma jornada guiada por Deus. Ele não apenas é um homem bom, mas um servo incansável do Senhor Jesus, cujos esforços na sua obra divina não conhecem limites. A confirmação divina de seus passos é evidente em cada capítulo de sua vida. Seu compromisso com a obra do Senhor é mais do que uma escolha, é uma dedicação inigualável que moldou e inspirou cada um de nós. O pastor Sobrinho é o reflexo de um legado de fé, amor e serviço, uma bússola para que continuamos a seguir com profundo respeito e admiração. A melodia da fé, a sinfonia da vida do pastor Sobrinho, um músico, maestro e homem de oração que encontrou harmonia em meio aos desafios. A música da fé começou a ecoar na sua vida, vindo a ser músico onde tocava na banda de música e cantava no coral, chegando a ser maestro do coral e dedicando-se fervorosamente à oração. Em meio a desafios financeiros, mudou-se para Cruzeiro do Oeste, Paraná, onde sua fé se fortaleceu, parando-os para os desafios que estavam por vir. Caminho de dedicação à jornada espiritual do pastor José Sobrinho. Aos 20 anos, pastor José Antônio Sobrinho embarcou numa nova fase da sua vida ao se mudar para Cuiabá, onde iniciou seu serviço na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sua história espiritual ganhou vigor ao ser consagrado ao diaconato.
um marco que delineou a jornada dedicada à causa divina. Durante esse capítulo significativo, o pastor Sobrinho trilhou caminhos ao lado do estimável patriarca, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, fortalecendo os laços espirituais que os uniam. Essa aliança fraterna foi compartilhada com notáveis companheiros de jornada como o pastor João Agripino de França, o pastor José Genésio da Silva e o pastor Benedito da Silva. Juntos, formaram uma equipe dedicada e comprometida com a obra do Senhor. Essa união não apenas enriqueceu a trajetória do pastor José Sobrinho, mas também destacou a importância do trabalho conjunto na propagação da mensagem divina. Da posição de cooperador ao diaconato e posteriormente aos cargos de presbítero, evangelista e pastor, sua jornada é marcada pela busca incessante pela vontade de Deus e pela expansão do Evangelho. Que essa história inspire outros a seguirem o caminho da dedicação, fraternidade e compromisso com a obra divina. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, versículo 23. Numa jornada que transcende fronteiras geográficas, o pastor José Antônio Sobrinho, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondonópolis, deixou um rastro luminoso confirmado pelo Senhor, abrangendo cidades como Jaciara, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos, Alta Floresta, Nobres e diversos bairros de Cuiabá. Entre outros. Os Salmos 37, verso 23, ressoa em sua trajetória, indicando que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. O pastor Sobrinho, incansável em sua dedicação e obra divina, moldou o Centro de Evangelismo e Missões em Sinop, testemunhando a fidelidade divina nas dificuldades enfrentadas. Sua vida é marcada pela oração, buscando sempre a direção divina em suas direções. Ao deixar Tangará da Serra para assumir novos compromissos em Rondonópolis, o pastor Sobrinho enfrentou transições e desafios, mas sua fé inabalável sustentou cada passo. Sua trajetória é um testemunho de perseverança e confiança no Senhor. A mudança geográfica não impediu que sua missão prosperasse, e o legado de fé, consulta constante a Deus e comprometimento com a obra divina continua a inspirar. Em momentos de incerteza, a confiança no Senhor é o alicerce que sustenta o pastor Sobrinho. Sua vida é um exemplo de fé, graça e perseverança, revelando a fidelidade divina em cada decisão tomada. Que sua jornada continue a ser abençoada e que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, continue a confirmar e agradar os caminhos destes valorosos homens de Deus, cujos passos foram guiados pelo alto. Fruto do zelo divino. A jornada inicial do cooperador Sobrinho na obra do Senhor. Na pegada de dedicação e zelo pela obra divina, o cooperador Sobrinho encontrou a graça de Deus conquistando a confiança dos pastores Eduardo Pablo Joerque in memoriam e do dirigente da congregação, pastor José Sobrinho in memoriam. Esse período marcante viu o cooperador receber o seu primeiro ponto de culto em Várzea Grande, Mato Grosso, em 1974. Este local sagrado situava-se próximo ao antigo posto fiscal, atualmente no bairro Mapim, onde ele construiu um templo com dimensões de 5 metros de largura por 6 de comprimento. A trajetória para o culto e para o trabalho na Casa Mercúrio era feita montado em uma bicicleta Caloi vermelha, demonstrando seu compromisso e amor pela obra do Senhor. Durante esse tempo, Jesus começou a revelar ao irmão Sobrinho a chamada especial que tinha em sua vida. Ainda em Cuiabá, ele dirigiu a congregação localizada no bairro Cristo Rei, bairro da Manga, por 1 ano e 3 meses, iniciando assim um capítulo importante em sua jornada espiritual. Alta Floresta, semeando a fé e construindo a casa pastoral.
No vibrante ano de 1980, o presbítero Sobrinho recebeu a transferência do pastor Sebastião Rodrigues de Souza para liderar a igreja em Alta Floresta. Com zelo e dedicação, iniciou a construção da casa pastoral e estabeleceu diversos pontos de culto na cidade. Essa fase significativa marcou o início de um capítulo importante em sua jornada espiritual. Os distritos de Juara, Novo Horizonte e Alta Floresta, considerados parte da vastidão da bacia amazônica, enfrentavam desafios únicos, com a prevalência comum da malária. Contudo, para a surpresa e gratidão de todos, a família Souza e Silva viveu por um longo período nessa região e, pela graça de Deus, nenhum deles foram afetados por essas enfermidades, testemunhando assim a proteção divina em meio aos desafios da missão. Novos desafios na cidade de Nobres, edificando templos e espalhando a fé. Em 1981, o pastor Sobrinho assumiu a liderança da igreja no pitoresco município de Nobres, marcando mais um capítulo na sua dedicada trajetória. A sua visão e comprometimento com a obra divina foram evidenciados pela abertura de vários pontos de culto e pela construção de um magnífico templo, medindo 12 metros de largura por 30 de comprimento, completo com porão e galeria. Nobres tornou-se o epicentro da sua missão, irradiando luz espiritual e consolidando a presença da igreja na região. Além de Nobres, o pastor Sobrinho estendeu sua atuação, visitando os distritos de Nova Mutum, Taporá, Lucas do Rio Verde, Trivelato, Gleba Rachão e Santo Antônio do Rio Ferro. Naquela época, esses distritos eram partes integrantes de Nobres e campo eclesiástico sob a jurisdição de Cuiabá. Hoje, cada um deles, emancipados e com seus respectivos presidentes, reflete o impacto duradouro desse dedicado pastor na expansão da mensagem divina. Jornada espiritual em Cuiabá, edificando fé em Santa Isabel e além. No ano de 1987, o evangelista Sobrinho retornou à efervescente Cuiabá, trazendo consigo o fervor espiritual que o caracterizava. Seu primeiro desafio foi dirigir a congregação do bairro Santa Isabel, onde, por sua dedicação e manifestações divinas, foi sagrado pastor. Este local tornou-se um epicentro de maravilhas operadas pelo Senhor, tocando profundamente muitas almas que se renderam aos pés do Altíssimo. Posteriormente, seu chamado o levou a dirigir a congregação no bairro Morada da Serra, uma tarefa que assumiu com zelo e determinação, conduzindo os trabalhos até dezembro de 1993. Durante esse período, deixou sua marca no grandioso Centro Público Administrativo CPA, construindo várias congregações que se tornaram faróis de fé na região. No dia 9 de janeiro de 1994, uma nova página se abriu em sua jornada espiritual, quando assumiu a presidência da igreja no Campo Autônomo em Sinop. Esse capítulo perdurou até o dia 5 de janeiro de 2017, marcando um período de liderança e crescimento espiritual na cidade. Desbravando fronteiras, a jornada de fé em Sinop, Mato Grosso. Assumir a presidência da igreja em Sinop, Mato Grosso, não foi apenas um desafio, mas a materialização de uma visão que permeou os sonhos do pastor José Sobrinho. Recordando a figura do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que profeticamente afirmava: o pastor Sobrinho irá para Sinop. Esse passo foi tomado com ousadia e confiança no propósito divino. Com coragem e determinação, ele, sua família e os 3 filhos embarcaram rumo a Sinop em uma jornada que não apenas os desafiou, mas também moldou o destino da igreja na cidade. O veículo modesto, uma Belina 78, carregava não apenas a mudança física, mas a expectativa de novos objetivos e o enfrentamento de dificuldades que estavam por vir. Sinop, na época, era uma cidade desafiadora,
com infraestrutura limitada e atoleiros constantes nas ruas. A falta de desenvolvimento não intimidou o pastor Sobrinho, que viu além das dificuldades e enxergou o potencial para a expansão da obra divina. A malária assolava a região, mas a fé inabalável guiava cada passo. Ao chegar à igreja em Sinop, enfrentava um cenário de desafios com apenas 2 congregações construídas, outras em salões alugados e ausência de casa pastoral no templo sede. A família pastoral inicialmente residia em casa alugada e, posteriormente, buscando economizar, ocupou uma das salas do templo sede. O compromisso do pastor Sobrinho com a obra do Senhor impulsionou o crescimento da igreja. Ao assumir, já existiam 10 congregações e, ao passar o bastão, a igreja contava com 54 congregações, 10 terrenos adquiridos, diversas obras em andamento e um impressionante centro de evangelismo e missões com capacidade de 12.000 pessoas. Essa transição de posse não apenas fortaleceu a igreja local, mas também marcou um legado de crescimento e expansão em Sinop, Mato Grosso. Crescendo com a cidade, a visão expansiva em Sinop. Ao chegar em Sinop, o pastor Sobrinho não enxergava apenas uma nova sede para a igreja, mas uma visão clara de crescimento e expansão que refletisse o dinamismo da cidade. Com a população de Sinop se aproximando de 60.000 pessoas, o desafio era ampliar a presença da igreja em diversos bairros, acompanhando o rápido crescimento urbano. O adjetivo inicial era claro: elevar a igreja ao mesmo patamar de expansão que a cidade experimentava. Com apenas 3 congregações locais, a igreja precisava se mobilizar para atender às demandas da comunidade. Em 3 anos, esse objetivo foi alcançado com sucesso, demonstrando a capacidade de resposta da igreja diante das necessidades da população. A mobilização evangelística tornou-se intensa, com muitas pessoas aceitando Jesus em todas as congregações e pontos de culto. O pastor Sobrinho, atento à dedicação dos irmãos, os encaminhava para o ministério, reconhecendo a importância de novos obreiros para sustentar o crescimento contínuo. Um projeto que o pastor Sobrinho considerava fundamental era a criação de uma secretaria de missões. Consciente de que o investimento em missões é o segredo de uma igreja virtuosa, ele não hesitou em implementar essa iniciativa desde os primeiros anos em Sinop. O versículo 47 de Atos capítulo 2: "E cada dia acrescentava-lhes o Senhor o que iam sendo salvos." Era mais do que um lema. Era a realidade vivenciada pela igreja, pois a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Essas iniciativas não apenas solidificaram a presença da igreja em Sinop, mas também estabeleceram um modelo de igreja ativa envolvida com sua comunidade e comprometida com a expansão do Evangelho. Ao lançar os alicerces da obra em Sinop, o pastor Sobrinho traçou um plano ambicioso, com a primeira empreitada sendo construída da parte superior do anexo ao templo sede. Essa obra pioneira serviu como catalisador para uma série de construções que moldariam o futuro da igreja na cidade. Aquisição de vários lotes, construção de congregação de madeira, algumas das quais permanecem até hoje, e a mobilização constante dos irmãos em multirões exemplificam o espírito de união e dedicação que permeou esses empreendimentos. O legado dessas obras ressoa até os dias de hoje, um testemunho palpável de determinação e amor que marcaram o início da igreja em Sinop. Companheiros na jornada ministerial. A trajetória do pastor Sobrinho em Sinop, Mato Grosso, é marcada não apenas por construções físicas, mas pela edificação coletiva de almas e testemunhos. Ele reconhece com gratidão a importância de seus companheiros na obra do Senhor, cujas contribuições moldaram o tecido espiritual da comunidade.
Desde os primeiros anos em Sinop, o pastor Sobrinho celebra a colaboração valiosa de diversos companheiros que se tornaram pilares na edificação espiritual. Nomes como pastor João Caetano, pastor Vitor Mendes, pastor Manuel Barreto, vice-presidente de honra in memoriam, pastor José Flores, evangelista Alcides de Freitas, evangelista Anésio Nogueira, evangelista Pedro Pereira in memoriam, pastor Augusto Reis, pastor Antônio Gonçalves in memoriam, irmão Celestino, cooperador Nivaldo Soares, evangelista Gelson Seri, evangelista Osvaldo Pereira, evangelista Pedro Eberlin, pastor José Ribeiro, evangelista Domingo Porto, evangelista Etelvino Nunes, pastor Adelino Caetano e todos os outros, com suas mãos no arado, construíram incansavelmente. Esses homens, muitos dos quais não citados, desempenharam papéis fundamentais em diversos aspectos da obra, desde a liderança de congregações até o trabalho incansável nos bastidores. Formaram uma irmandade dedicada, cuja união fraterna foi alicerçada na visão compartilhada de propagar a mensagem divina. A riqueza dessa união é um testemunho vivo do poder de colaboração na jornada ministerial em Sinop. A criação da Secretaria de Missões em 1995 marcou o início de uma jornada missionária notável na história da Assembleia de Deus em Sinop, Mato Grosso, sob a liderança visionária do pastor José Antônio da Silva Sobrinho. O desejo ardente por missões levou à implantação da Semirades, Secretaria de Evangelismo e Missões Regional da Assembleia de Deus em Sinop e região, visando o envio de missionários para regiões carentes do Brasil e do mundo. O pastor Sobrinho não apenas contribuiu financeiramente, mas também abraçou a visão de enviar missionários. Através do método de intercessão missionária denominado Proibição Missionária, a igreja se uniu em oração e jejum, inspirando a formação de uma irmandade comprometida. Esses esforços culminou no envio da primeira família de missionários ao Nordeste brasileiro em 1996, marcando o início de uma série de projetos missionários. O projeto no Piauí, seguido pelo Ceará, resultou no envio de diversos missionários liderados pelo pastor César Porto para regiões difíceis e desafiadoras. A missão transcultural no Timor-Leste, liderada pelo pastor Oiri Mendes Viana, foi um marco alcançando vidas e formando obreiros. O comprometimento da igreja em Sinop ultrapassou as fronteiras do Brasil, desbravando terras distantes e impactando comunidades. O envolvimento missionário da igreja não se limitou apenas a construções financeiras, mas envolveu o envio de famílias inteiras para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Com apoio financeiro da SEMAD-MT e a colaboração de mantenedores, a igreja superou desafios e viu o Senhor suprir todas as necessidades. O pastor Sobrinho e sua equipe testemunharam a graça divina em cada empreitada missionária, enfrentando obstáculos e celebrando vitórias. O projeto Viagem Missionária nasceu como uma expansão prática do compromisso missionário, dando origem às caravanas missionárias e ao envio de missionários para Jurema, Piauí, Fronteira, Ceará e outras cidades da região do Cariri. A visão missionária tornou-se uma parte intrínseca da identidade da Assembleia de Deus em Sinop, não apenas contribuindo para o avanço do evangelismo, mas também transformando vidas dentro e fora da igreja. O legado missionário de Sinop continua, inspirando gerações futuras a levar a mensagem de esperança a cada canto do mundo. O pastor Sobrinho, homem de visão e tenacidade, almejava realizar o projeto grandioso do Centro de Evangelismo e Missões, CEM,
um empreendimento que se propunha a abrigar cerca de 7.000 pessoas numa localidade estratégica para atender Tangará da Serra e toda a região noroeste. Infelizmente, devido à sua transferência, esse projeto desafiador foi deixado para o próximo pastor, carregando consigo a chama da missão. Em 22 de abril de 1998, durante uma visita às congregações de Sinop, o pastor Sobrinho compartilhou sua visão para o Centro de Evangelismo e Missões no bairro São Cristóvão. Naquela ocasião, o evangelista José Luiz Flores, hoje pastor, relembrou um sonho que teve 5 anos antes, onde uma revelação divina indicava a construção desse centro. A construção iniciou em 1998, marcada por providências divinas e doações diversas, inclusive do exterior, com a comunidade engajada através de multirões. O legado missionário em Jaciara. Jaciara testemunha a expansão da obra liderada pelo pastor Sobrinho com a implementação de projetos missionários e construção de templos. O envolvimento missionário além das fronteiras do Brasil, com projetos no Equador, Peru e Paraguai, destaca o compromisso da igreja com a propagação do Evangelho. Caminhando na fé, a jornada do pastor Sobrinho em Tangará da Serra. O pastor Sobrinho assume a liderança em Tangará da Serra, delineando um projeto ambicioso de expansão das congregações e construção do 100. Mesmo diante dos desafios, a obra missionária continua prosperando, evidenciando a mão do Senhor em todas as iniciativas. Memórias de um peregrino espiritual, pastor José Sobrinho, na jornada de fé. O pastor Sobrinho deixa um legado educacional e espiritual em todo o Mato Grosso, dedicando sua vida à edificação espiritual e conforto daqueles que o cercam. Sua jornada espiritual moldou templos e corações, deixando um testemunho duradouro de fé e amor. Expansão e dedicação em Rondonópolis. No capítulo mais recente da notável trajetória pastoral do pastor José Antônio da Silva Sobrinho, ele assume a presidência do campo de Rondonópolis em 11 de janeiro de 2021. Esses 2 anos de liderança foram marcados por uma dedicação incansável, a abertura de novas congregações, revelando não apenas a construção de templos físicos, mas o fortalecimento dos alicerces espirituais na comunidade. Expansão notável, construindo mais do que estruturas físicas. O pastor Sobrinho não só liderou a construção de novos templos, mas também cultivou um ambiente espiritual vibrante. O projeto de expansão testemunhou a inauguração de diversas congregações, como Casa Aldáliga, Alfredo de Castro, Bajara, João Antônio Fagundes II, Cidade de Deus, Cidade Alta, Margaridas, Sagrada Família, Parque dos Lírios, Jardim Primavera, Jardim Itapuã, Globo Recreio, Dom Osório, Jardim do Parque, Matias Neves, Melquíades Figueiredo, Rosa Bororo, Magnólia, Maria Amélia, Canaã, Belo Horizonte, Beira Rio, Congregação Transcultural e muitas outras. Essas congregações não são apenas edifícios, são lugares consagrados onde a palavra de Deus ressoa, vidas são transformadas e a comunhão floresce. Cada nome representa um compromisso renovado de servir a Deus e a comunidade. Com mais de 500 novos membros batizados nas águas, festividades marcadas por salvação de almas, batismo no Espírito Santo e curas divinas, as novas congregações são alicerces espirituais sólidos. Impacto além dos templos, fortalecendo o ministério. O pastor Sobrinho marca sua gestão com a sagração de novos cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, fortalecendo o ministério da igreja. Seu comprometimento com o evangelismo é evidente no apoio à Secretaria de Missões, SEMADER, enviando novos missionários e promovendo equipes de evangelismo em diversas atividades.
A inauguração da Praça Centenária das Assembleias de Deus, em parceria com o poder público, não apenas celebra a história da igreja, mas também cria um valioso espaço comunitário. O brilho dos congressos e celebração em Rondonópolis, sob a direção do pastor José Sobrinho. Rondonópolis torna-se o cenário de congressos e celebrações inesquecíveis sob a liderança do pastor Sobrinho, promovendo fé e comunhão entre os membros da igreja. Os eventos dedicados às diversas faixas etárias e departamentos da igreja são marcados pela organização meticulosa e a atmosfera espiritualmente enriquecedora. As celebrações se tornam experiências abençoadas que ecoarão na memória da congregação, consolidando Rondonópolis como um epicentro divinamente abençoado de eventos que enaltecem a glória de Deus. Da 70ª Comademate, sob a excelente administração do pastor Sobrinho no primeiro semestre de 2023. O pastor Sobrinho é anfitrião da 78ª Comademate, congregando obreiros dedicados, membros zelosos da igreja e autoridades em um encontro marcante. Sob sua gestão habilidosa, a celebração transcende expectativas, destacando-se como um marco significativo no calendário eclesiástico. A congregação testemunha não apenas a eficiência organizacional, mas também a excelência na recepção de participantes, consolidando a reputação da igreja como um farol de hospitalidade e excelência. Chá das Irmãs e seu papel inspirador na vida da igreja. Sob a orientação do pastor Sobrinho e a colaboração da irmã Vanessa Regina, o Chá das Irmãs se transforma em uma experiência marcante de comunhão e crescimento espiritual. A iniciativa não apenas fortalece os laços entre as irmãs, mas também evidencia o compromisso da comunidade em promover a união e espiritualidade. O evento se torna uma tradição significativa na vida da igreja, iluminando o caminho da congregação e elevando a experiência espiritual das irmãs. Triunfante encerramento dos congressos Umader e Umadeste em Rondonópolis 2024. Sob a liderança do pastor Sobrinho, o 40º Congresso da Umader e o 2º Congresso da Umadeste marcam o encerramento triunfante de uma série de eventos notáveis. A celebração transcende limites geográficos, tocando profundamente o coração de centenas de participantes e conferindo a Rondonópolis destaque como centro de eventos cristãos. O legado inspirador do pastor Sobrinho ecoa nos corações da comunidade, demonstrando a capacidade transformadora da fé e o impacto duradouro de um líder visionário. Um legado que transcende as paredes do templo. O pastor Sobrinho deixa não apenas estruturas físicas, mas um impacto espiritual duradouro na comunidade, demonstrando sua dedicação à palavra divina. Seu legado ecoará nos corações daqueles tocados por sua graça, amor e comprometimento com a fé, deixando um capítulo marcante na história da Assembleia de Deus em Rondonópolis. Queridos irmãos e amigos da mesa diretora da Comademate, a Igreja de Rondonópolis, igreja essa que coube acompanhar a caminhada do pastor presidente e pastor Sobrinho, era o desejo do mesmo deixar registrado os seguintes agradecimentos: pastor João Agripino de França, pastor Silas Paulo de Souza, pastor Tiago de la Rosa, pastor Jair Fagundes, pastor José Gomes de Abreu, pastor Enésio Barreto Rondon, pastor Jeremias Oliveira de Brito, pastor Juvanir de Oliveira, pastor Moisés Dias de Oliveira, pastor Eurico Machado Sanches, pastor Luiz Antônio da Silva, pastor Claudecir Pereira dos Santos, pastor Valentim Balbino de Souza. Como poderia eu, pastor Sobrinho, expressar de forma suficiente a minha gratidão por cada um de vocês? Vocês foram mais do que colegas de trabalho na vinha do Senhor. Foram verdadeiros amigos,
confidentes e pilares de suporte em todos os momentos. Juntos, enfrentamos desafios, celebramos vitórias e, acima de tudo, compartilhamos o amor transformador de Cristo. Suas orações sinceras, conselhos sábios e liderança comprometida. Cada um de vocês desempenhou um papel único e fundamental na construção dessa história de fé que vivemos. Agradeço a Deus pela bênção de tê-los ao meu lado, pela comunhão que compartilhamos. Que o Senhor continue a abençoar e fortalecer cada um de vocês. Com profunda gratidão e amor em Cristo, Pastor José Antônio da Silva Sobrinho, em memória. Assim, o pastor José Sobrinho dizia: há quem lute usando a inteligência, outros lutam usando a força. Já eu luto usando a oração e com ela Deus me garante que nunca perderei uma batalha. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmos 126, verso 3. Essa é a jornada celestial de um servo abnegado. Ao encerrar este capítulo da vida do pastor Sobrinho, era desejo do mesmo em seu registro. Faço uma reverência à bondade divina e expresso profundo agradecimento ao meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito Santo me sustentou ao longo de décadas destacadas ao ministério. A generosidade do Deus de Israel não apenas marcou minha jornada, mas também abençoou ricamente minha amada família. Segue os relatos comoventes que o pastor Sobrinho deixou aos companheiros e familiares. Não posso deixar de reconhecer e agradecer ao meu estimado contemporâneo, o pastor João Agripino de França, ilustre presidente da Comademate, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso, que gentilmente contribuiu com um prefácio enriquecedor para esta obra. Minha profunda gratidão se estende ao pastor José Genésio da Silva, outro distinto contemporâneo, que compartilhou comigo a honra de sermos pioneiros no estado de Mato Grosso, ao lado do pastor João de França. Agradeço a Deus pela vida do respeitável pastor Eduardo Pablo Joerque e do pastor Cícero Canuto de Lima, amigo e mentor, assim como o pastor João Pereira Andrade Silva e a sua esposa Maria Aparecida da Silva, meus mestres, que transmitiu a tocha da escola teológica no estado. Não posso esquecer da importância do saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza e dos ministros da Convenção do Estado de Mato Grosso, que desempenharam papéis fundamentais em minha trajetória ministerial. Minha gratidão sincera vai para a minha amada esposa Vanessa Regina de Souza Silva, minha filha Radassa e meus filhos Eliezer, Eliel e Eli, noras Silvana, Sâmila, Stephanie, netos e netas Nicolas, Sofia, Joabe, Eliade, Benício, aos familiares que estão em Terra Nova do Norte. A vocês, minha família, meu eterno obrigado por todo o apoio e amor. Finalmente, estendo meu agradecimento a todos os obreiros, irmãos, irmãs e igrejas que contribuíram para a trama da minha história. Mesmo sem mencionar nomes, cada um de vocês é especial para mim. Em suas lembranças e recordações, deixou sempre a todos a seguinte mensagem: amo todos vocês, dizia o pastor José Sobrinho. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Pastor José Antônio da Silva Sobrinho, em memória.